Para a conferência Saúde Mental na Rua, Internação Compulsória, onde entra o sujeito, convidamos o professor e pesquisador titular e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz do Rio de Janeiro, senhor Paulo Amarante. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação. Daniel vai me deixar sozinho aqui, isso mesmo? Cadê o Daniel? Já comeu. Desculpe o atraso. Eu, quando saí, aí que eu olhei o Pão de Açúcar, não vi, eu falei, não vai ter voo. Em geral, é uma dica quando se dá, né? Quando a gente não vê o Pão de Açúcar, o avião não sobe. Mas logo depois abriu, o tempo está fechado no Rio, e chegamos um pouquinho de atraso, demoramos a estacionar aí, parquejar, né? Então ficamos com um certo atraso, mas eu cheguei relativamente a tempo, né? Tecnicamente dentro da hora. Bem, eu vou falar em pé, que eu fico mais à vontade. Eu também preciso exercitar um pouco as pernas, como eu já fiquei muito tempo sentado no avião. Hoje e ontem, eu cheguei de Recife, num voo, 3 horas, né? E na semana anterior eu fui a Vitória e fui a Santa Catarina. Nós estamos circulando aí o Brasil um pouco, fazendo a campanha para o encontro dos 30 anos de Bauru. Todo mundo está sabendo? Encontro que nós vamos comemorar os 30 anos da criação do movimento por uma sociedade sem manicômio, desdobrado como Movimento Nacional da Lei. Todo mundo se organizando para ir. Vai ser um evento importante, num momento muito importante. A gente tem que dar uma certa consistência ao movimento de reforma psiquiátrica, de luta antimanicomial, né, do qual nós todos fazemos parte. Bem, então eu quero agradecer a Daniel, especialmente ao Daniel, querido amigo que lida lá com a gente na nossa pesquisa, a toda a coordenação do programa, especialmente o Daniel, porque ele fez várias assistências num momento assim, muita agenda, viajando muito, e ele insistiu que eu estivesse aqui, e eu espero trazer algumas contribuições a vocês, né? Espero não repetir muitas coisas, mas eu vou falar algumas ideias que eu acho que são muito importantes nesse momento de muitas ameaças, de retrocessos. Eu queria demarcar um aspecto, para mim, fundamental nesse processo de reforma psiquiátrica, de desinstitucionalização, de luta antimanicomial, como queiro chamar, de redefinição do campo da atenção psicossocial, que é o que esse processo ele foi construído tendo como base também uma visão política, humanista, de defesa dos direitos humanos, de luta contra a violência, de defesa da dignidade humana, mas ele também foi construído a partir da constatação efetiva do fracasso do modelo manicomial. Não é só uma questão ideológica, como muitos atores, muitas pessoas, muitos dirigentes dessa gestão estão falando, que é uma questão ideológica, é também ideológica. A ideologia não é ruim. Ela deve vir acompanhada de pressupostos, de evidências, né, de bases, mas foi fundamentalmente a partir daí que a gente construiu. Eu fiz um pequeno roteiro, assim, só para me orientar, não é uma apresentação, né, e vou tentar esgotar de uma certa forma que a gente possa, tendo que é uma conferência, né, a conferência em geral não se abre, mas é uma palestra, um bate-papo que a gente pudesse abrir, tivesse tempo de abrir. O que está passando com você? Então, eu lembro sempre, pode dar mais um cliquezinho? Às vezes não tem isso, né? Esse é o hospício de Pedro II, ali na Praia Vermelha, não sei se todo mundo conhece. Até hoje, ali é o Fórum de Ciência e Cultura, foi o primeiro hospício brasileiro criado por Dom Pedro II, que chama Hospício de Pedro II. Ele era imperador, botou o nome dele no hospício. Podia, né? Então botou.
Ele é o decreto 82, que eu lembro sempre a história, que eu achei esse decreto original, jogado fora no lixo lá do Engenho de Dentro, no Hospital do Engenho de Dentro. Eu cutuquei aquele pergaminho, achei aquilo. Que é isso é papel velho, o cara me falou. Eu achei um filme original em película do Museu de Imagem do Consciente da Nildo da Silveira. Peguei para mim, mas doei para o Arquivo Nacional. E esse decreto, fiquei impressionado com o decreto. Eu sempre falo isso, e estou escrevendo um livro aí, de causos da minha vida, sai semana que vem. Se quem tiver interesse depois, Lugares da Memória, contos, causos e crônicas sobre loucos e loucuras. Eu conto essa história. E eu achei esse decreto, fiquei impressionado porque é o decreto 82, que Dom Pedro cria o hospício, que dá o nome dele. E sabe qual a data? A data da sagração dele como imperador. O dia que ele foi sagrado, o imperador não toma posse, né? O imperador é sagrado, é um ato sagrado para dar legitimidade da igreja, de Deus, em nome de Deus, né? Em nome de Deus que ele assume essa gestão, por isso é inquestionável, a gente, rédeas, plebeus, leigos, não podemos questionar, né? Não deveríamos questionar. Então, no dia da sagração, ele, para comemorar esse evento tão importante, ele cria um hospício. Isso me chamou a atenção, eu como psiquiatra, como do movimento desse ano, puxa vida, um hospício. Então, o que isso significava na época, daí a importância, né? Ele não criou nem uma biblioteca nacional, uma universidade, um teatro, ele criou um hospício, significava que a monarquia era moderna e estava acompanhando os campos da ciência. A loucura, a alienação, o transtorno mental, a doença, deixariam de ser objeto de interpretações mágicas, místicas, religiosas, né, obsoletas, para ter uma explicação científica. E o local de relacionamento, de tratamento com os loucos não seria mais a rua, o cárcere, não seria as casas, mas o hospício, um local científico de tratamento. Por isso a ideia. E nesse sentido é que eu lembro sempre essa ideia. O hospício ou hospital não era uma instituição religiosa, não era uma instituição médica, era uma instituição religiosa, desculpe, o ato falho, e sim, e vinha de uma hospedagem, de hospedaria, local que recolhia as pessoas com um intuito muito mais filantrópico, religioso, do que de tratamento. Mas o hospital, você pode passar, ele foi transformado, né, de uma instituição religiosa, de assistência aos pobres, filantrópica, de caridade, dá mais um toque, por favor, a uma instituição de tratamento. Né? Mas esse hospital, quando ele é um desses importantes articuladores que faz essa transformação, é o Pinel, né, que todo mundo conhece, já ouviu falar. Lá no Rio de Janeiro, quando a gente fala fulano é Pinel, ou Pinel, a pessoa entende que Pinel é sinônimo de louco. Tamanha a influência do nome dele, porque tem o Instituto Pinel, tem Instituto Pinel no mundo inteiro. E o Pinel, ele foi o grande fundador do Viver Hospício, escreveu o primeiro livro, fez a primeira proposta de tratamento moral, e ele foi trabalhar numa desses hospitais, que não era instituição médica. Né? Um filósofo, sociólogo francês chamou de a grande internação, porque reunia gente de toda a ordem, pobres, de todo tipo, desvalidos, com deficiências, pessoas com... Nós vamos ver na sequência, mas só um minutinho, o interessante é que essa grande internação, ela tinha uma característica que nós aprendemos isso para a nossa construção da crítica ao modelo manicomial, de que ela é uma instituição que fica intermediária entre o poder de polícia e o poder de justiça. Não é? Porque, em nome da ordem pública, em nome da ciência, em nome do Estado, os profissionais que trabalham nessa área podem recolher alguém da rua, recolher alguém na sua casa e interná-los sob a justificativa de que eles são loucos, são
perigosos, que são contaminadores de doenças, né? No caso das doenças infecciosas, que são uma série de outras questões. Na medida em que a pessoa é recolhida sob uma justificativa e o poder que tem autoridade para discernir entre a pessoa que deve ser internada ou não, essa pessoa está, num certo sentido, sob interdição. Então, por esse motivo, inclusive, nós passamos a falar de luta antimanicomial e a chamar de manicômio, a falar em manicômio, que muitas pessoas da psiquiatria mais conservadora começaram a questionar, mas o manicômio não é o judiciário? Sim, também, mas nós queríamos chamar a atenção de que todo manicômio, toda instituição total, toda instituição que tem o poder de intervenção na vida alheia e que te retira da pessoa o direito de escolha, é uma instituição judiciária. Ela tem um caráter de intervenção, de interdição. Então a pessoa é internada mesmo na lei 10.216, internada e pede para ser internada, pois ela pede para sair, a instituição não permite que ela saia. Isso aconteceu dramaticamente há 2 meses atrás, você sabe, com um rapaz chamado Mário Ventura, que foi internado numa instituição do Rio de Janeiro. Ele pediu para ser internado. Quando ele entrou na enfermaria, ele viu o que era realmente a enfermaria, porque até então ele estava na sala de espera. Ele pediu para sair, não deixaram mais. Ele foi assassinado, espancado, porque ele tentou fugir. Né? Então, esse poder, aí está aí o crime feito, nós denunciamos ao Conselho Nacional de Saúde, ao Conselho Federal de Medicina, ao Conselho de Direitos Humanos, mas a princípio se pauta nessa ideia de que ele era louco. E ele, então, criou situações com outros loucos, com outros internos, etc. Então, essa ideia dessa internação, dessa instituição, ela passa a ser questionada também, a princípio, por esse aspecto, por essa capacidade que ela tem de intervenção nas vidas e pela retirada do sujeito, depois, inclusive, da sua família, de recorrer, de pensar diferente, de optar por outro futuro, por outro projeto. Pode passar? Então, o que nós vimos assim? Que essas instituições, como eu falei, usando uma expressão na época, na França, mas também em outros países, a grande internação, também chamado, acho que tem mais um toque. Às vezes tem um negócio assim que eu faço, mas não sei como é que eu faço e como é que eu sei desfazer. Né? Alguém puder me ajudar um dia aí? A grande internação, o grande enclausuramento, esse grande espaço. E essa é uma imagem de época, ó. Pessoas loucas ali naqueles pátios, né? Fechados, muros altos, inacessíveis, né? Essas pessoas. E os tipos de pessoas, devassos que tinham uma vida devassa, boêmios, né? Venéreos, porque o venéreo, a pessoa com uma situação, uma doença venérea, não era um doente, mas sim um pecador. A ideia do venéreo estava muito mais ligada a uma concepção moral do que de doença, de enfermidade. E os prostitutos, pobres, desabrigados, doentes, moribundos e, claro, loucos. Essa era a visão dessas instituições, como elas se constituíram. Pode dar um toque? E, então, essa transformação do hospital, eu queria chamar a atenção disso, é bastante recente no sentido da história. Até então, nós considerávamos o hospital uma instituição de caridade filantrópica e hoje é uma instituição médica. De tal maneira, pode dar outro toque, de tal maneira que hoje o hospital é um termo tão medicalizado, ficou tão vinculado à medicina, que você fala o termo hospital em qualquer instituição. Se caísse aí no Enem, uma questão de única escolha, o hospital é uma instituição pedagógica, religiosa, policial, militar, médica, todo mundo marca médica, né? Originalmente não era. E nós veremos como ainda não é totalmente médica. Os hospitais ainda têm uma função, não é à toa que eles são vinculados às santas casas, às ordens religiosas, etc. E agora as comunidades terapêuticas que estão querendo pegar esse filão. Para a gente entender um pouco de onde que vem
Né? Eles dizem, isso antes do Estado se ocupar, quem se ocupava era a igreja. Né? E as igrejas, não apenas, eu não estou falando de uma igreja em particular, eu falo de todas. Todas, né? Desde as igrejas, as ordens cristãs, judaicas e outras, Islã, tudo. Todas têm a sua tradição de hospitais como locais de acolhimento, não de doentes exclusivamente, mas de pessoas necessitadas, que por serem pobres, por serem carentes, por serem desabrigadas, por serem de rua, por serem fragilizadas, por serem desempregadas, por não terem casa, elas também são doentes, mais doentes do que a população em geral. Né? Então o hospital então se transformou numa instituição médica, e foi a primeira vez, vou usar esse termo que eu vou usar, que se usou a expressão medicalização. Transformar em médico algo que não é da natureza médica. E muita gente fala muitas vezes de medicalização como medicamento, usar medicamento. Aumentou a medicalização infantil com a prescrição de Ritalina. É também, mas não é só isso. Medicalização é a transformação da natureza de um fenômeno que é social, o desemprego, a tristeza, a desesperança, etc., em algo que é médico, depressão. Aí você muda a natureza e nada mais daquele fenômeno você consegue ver fora da racionalidade médica. Né? Então essa é a ideia. E o hospital foi medicalizado, mas a medicina também foi hospitalizada. Eu uso essa brincadeira, a medicina passou a ser predominantemente hospitalar. É dentro do hospital que a medicina construiu o seu saber, as suas pesquisas. É só ver como os hospitais viraram macro-instituições. Você tem grandes setores, né? A gente fala no Rio puxadinhos. Você tem um puxadinho para cá, que é o ambulatório disso, o ambulatório daquilo, a clínica, o laboratório, tudo ficou no hospital. A formação profissional é no hospital. Por isso, ter profissionais para trabalhar em consultório na rua, consultório de rua, trabalhar na atenção primária, para trabalhar a saúde da família, trabalhar na atenção psicossocial, é difícil. Porque a nossa formação é impregnada de hospital. A maior parte, estou falando, eu sou médico, os colegas médicos não sabem atender fora de uma salinha, de uma mesinha, ou de um centro cirúrgico, não sabem o que fazer. Mas eu estou fora do meu set, né? Não sabe como falar com uma família, com a importância que tem conhecer o território, lidar com as pessoas fora desse contexto. Por isso, a formação fundamental na saúde é a residência. Os profissionais iam residir no hospital. Aí tem residência médica, depois de enfermagem, mesmo a multiprofissional, que eu brigo muito, lá na Fiocruz, aqui também, eu sou da Fiocruz do Rio, eu falo, por que vamos chamar de residência um curso que é fundamentalmente no território? Deveria ser no território. Poderia ser um curso intensivo, integral, de formação intensiva, integral, de profissionais. Entendeu? O argumento é por causa da bolsa, mas a gente, quando criou a bolsa da residência, também poderia criar uma bolsa para cursos intensivos, integrais, de dedicação exclusiva de pessoas que estão em processo de formação. Mas a ideia da residência, então, é uma coisa curiosa. Lá na residência do Engenho de Dentro, no terceiro ano, nós pedimos aos residentes que escolhessem o que eles queriam fazer. Todos quiseram ir para a enfermaria. Se identificavam mais com a ideia de hospital. Então, a medicina, a gente faz residência, faz exame, faz formação, e mesmo o professor titular lá de clínica cardiológica, do seu consultório, ele bota lá o diplomazinho que ele é médico do hospital, tal, né? Salgado Filhos, toda a Lagoa, porque isso dá ele não é um curioso qualquer, é um cara que tem experiência hospitalar. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa ideia de que é o hospital, o local, né, existiu toda uma formação conceitual que dizia que era necessário isolar o louco, isolar o doente. Assim como isolar uma pessoa com tuberculose, o isolamento é um termo técnico, além do seu componente político, ideológico, de exílio, né, de asilo. Isolamento é fundamentalmente, originalmente, um termo técnico que diz isolar significa separar alguma coisa da mistura, do conjunto. Por isso, o grande botânico lá, Linneu, ele isolava as plantas para botar na estufa.
né, da ideia do in natura para o in vitro. O vidro, a estufa. Onde ele estudava a planta isenta de interferências como o vento, demais, a chuva, os insetos, as bactérias, os animais, os pássaros que comiam e deterioravam as plantas. Então, a ideia do isolamento, a gente fala ainda hoje, isolar um vírus, isolou a causa da doença. A ideia de isolar é loucura. E o Pinel argumenta duas questões ainda hoje muito fortes na formação médica, na formação da área de saúde mental. Que o isolamento é um fato necessário para conhecer a doença, para conhecer o transtorno. O que é uma ilusão. Mas é importante demarcar que ainda hoje as pessoas falam, eu vou internar, lembra do pavilhão de observação, a clínica de triagem, o setor de emergência. Ali a ideia de que só ali eu consigo observar o paciente a ponto de fazer um diagnóstico preciso. O que absolutamente não corresponde à verdade. As várias experiências de pessoas sabemos, e agora muito mais ainda, com várias outras pesquisas, que a pessoa internada, principalmente compulsoriamente, ela não está no seu estado, se é que existe, vamos botar entre aspas, natural para ser observada. Tudo aquilo que Morel observou, criando a clínica psiquiátrica, que Kraepelin, que Pinel observaram, foram sobre pessoas em condição de institucionalização, em grande parte forçada, em grande parte naquelas condições que nós vimos antes, de deterioração da vida, da subjetividade, das relações humanas. Portanto, observaram pessoas que não estavam na sua condição natural. Por esse motivo, vários autores posteriores importantes, inclusive da área da psiquiatria, como Basaglia, Levy, Cooper, falaram, você pode pegar os tratados de psiquiatria e rasgar, porque eles observam pessoas dentro de manicômios. Como se eu fosse observar um criminoso, assim como fez Lombroso, dentro da prisão. A partir do comportamento prisional dele, eu vou descrever a personalidade dele. Mas eu interferi de tal forma na conduta dele que eu estou observando alguém transformado. Exemplo muito claro, o Pinel usava as plantas. As plantas melhoravam quando estavam em isolamento. Melhoravam porque a pessoa começa a interferir, o botânico, o biólogo, de tal maneira que ela tem a aguinha, não começa a conhecer, ela gosta menos de água, mais de umidade, mais de sol. Aí eu controlo, tiro o sol, corto o sol, boto água, evito, não deixa entrar inseto, etc. Aí quando você vai comprar uma rosa, para dar de presente aí a namorada, ao namorado, você compra a feita em uma estufa profissional, né? Você não compra da esquina, que realmente ela tem bichinho, né? A goiaba, né? A gente compra aquelas goiabas agora, parece que são feitas na fábrica, né? São iguaizinhas, duras, secas, sem gosto, mas ela não tem mais nada, entendeu? E agora, outra coisa da observação são os animais em cativeiro. Os animais, né, que o jardim botânico nasceu a partir desse princípio. Não era um local de passeio de domingo, né? De domingo eu vou lá no jardim botânico. O jardim botânico, o jardim zoológico, foram criados pelos naturalistas como forma de mapear as espécies da vida. E aí organizar. Isso o jardim botânico é organizadinho, né? Não é como a floresta. Você tem as rosas, as orquídeas, isso, aquilo, outro. Lá no jardim zoológico você tem os animais separados. Agora, tanto aquelas flores podem ser mais bonitas quanto os animais, pode ter mais vistosos, porque ele não tem mais o risco de ter que disputar uma caça, ele tem lá alimentação, mas todos eles perderam a capacidade de vida, de autopoiese, de autorreprodução. Não é à toa que você não consegue soltar um passarinho, um animal, sem administrar a nova vida dele, que ele perdeu as capacidades. Então, só para dar um exemplo, eu não vou demorar. E a outra, então, a questão do tratamento moral, é a ideia que essa instituição era ao mesmo tempo local de internação, porque era o local que se podia observar e conhecer melhor o transtorno, a doença mental. Na época, o Pinel falava em alienação, ainda se mantém esse princípio na psiquiatria, e você vê ainda hoje nesses argumentos que a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina estão utilizando.
Você só pode conhecer efetivamente... Já acabou o meu tempo? Não. Se eu faço, acabar... Tem uma água ali. Ah, tá, obrigado. Você só pode conhecer efetivamente o transtorno se você internar, se tiver pessoa disponível. Então nós vimos que, ao contrário, além da violência das instituições, né, você tem uma situação de isolamento, de segregação, de transformação da vida dela, que a transforma. O outro pressuposto é que, como acontecia com as plantas, com os animais, você tratando bem, alimentando, fazendo isso, fazendo aquilo, eles se tornam melhores. Seria o tratamento. Por isso eu compro a rosa lá da roseira profissional, que usa agrotóxicos, que usa não sei o quê, não sei das quantas, e não compro a da rua. Mas nós não somos rosas, nem pedras e nem animais qualquer, né? E nem goiabas, né? E nós precisamos da vida, da relação. Nós temos, os animais também, né? Claro, os outros animais, né? Mas o pressuposto do tratamento que o Pinel chamou de moral, de imposição de uma rotina, de uma regra, de regrar. Se a loucura é um desregramento, eu vou regrar. Se mostrou absolutamente ineficaz. E dentro dessa instituição, a violência aumentou. Nós vamos um pouquinho pensar, pode passar, para não andar muito. Aqui eu botei algumas fotos para comparar com aquelas imagens lá da grande internação, lá no século XVIII, etc. Agora, essas fotos são do século XX. Nós poderíamos botar já fotos do século XXI. Essa é uma foto famosa para mim, muito importante na minha vida. Muita gente aqui já viu, de uma mulher que foi esquecida, abandonada no hospital, morreu, tanto tempo esquecida que ela solidificou, ficou em posição fetal, você via as pernas, foi abandonada. Ela ficou marcada no chão, no piso, como um fóssil, solidificado. As outras fotos são lá do hospital de Barbacena, que nós publicamos num livro que está disponível em PDF na internet, que inclusive depois a Daniela Arbex utilizou num livro chamado Holocausto Brasileiro. Oi. Alô? Está melhor? Querem que eu repita o que eu falei até agora? Poderia repetir, tudo bem. Então, essas fotos lá de Barbacena, né? Uma coisa impressionante, que foi a primeira vez que nós publicamos esse livro, chama Colônia, uma tragédia silenciosa. Se alguém tiver interesse, vocês cliquem isso na internet. Tem um livro todo, com todas as fotos, inclusive aquelas que estão no Holocausto Brasileiro. Mas ele foi publicado 10 anos antes já. E a ideia de nós publicarmos esse livro, lá em cooperação com a Fiocruz, foi pela a tragédia das fotos, né? Mostra realmente, assim, eu como formador, sempre todo aluno meu e os profissionais que entram e falam, professor, não é radical a luta contra o manicômio? Eu falo, vem cá, senta aqui e olha essas fotos. Começa a pensar a partir daí de outras coisas, como o filme Em Nome da Razão, né? E então são fotos marcantes de amor. E por outro lado, porque é a primeira vez que eu vi essa expressão. Isso não é um hospital, é um campo de concentração. Quem falou isso, para mim, era o Basaglia, mas não foi o jornalista, o jovem, o repórter que foi lá fazer a matéria e que ficou indignado e usou essa expressão. Isso é um campo de concentração, né? E qual a diferença de um campo de concentração para outras instituições de correção, de tratamento, de reabilitação? O campo de concentração não visa a recuperação, mas sim a extinção. Os campos de concentração nos quais eram levados nazistas, levavam judeus, homossexuais, ciganos, etc., que visavam a sua extinção, né? Isso foi muito impressionante pelo fato que nesse hospital morria uma quantidade absurda de pessoas, né? E eles tinham uma das coisas mais assim impressionantes que eu já vi nos 40 anos de psiquiatria. Eles tinham uma previsão de mortalidade. No início do mês, eles falavam, esse mês vão morrer 20 pessoas. E morriam. Então, isso indicava que havia uma gestão dessas coisas. Não era uma estatística do mês passado, era uma previsão. Depois nós vamos descobrir, essa matéria já levanta isso,
que as faculdades de medicina encomendavam corpos. E a tal ponto encomendavam muitos ossos para a aula de anatomia, esqueletos, que tem um valor de mercado importante, que eles chegaram a comprar um caldeirão para ferver os corpos. Uma coisa absurda, isso está lá no livro. Chegava a ferver, tinha um caldeirão para ferver, para comercializar os ossos. Mas isso é o radical dessa experiência. Né? Estou querendo levantar que essas fotos mostram. Então, como isolamento, ele tem como justificativa a ideia da alienação compulsória, pressupostos como a insanidade, né? Genericamente. Então, o termo já usado por Binel, alienado, alienação, alienado aquele que está fora de si, fora da realidade, incapaz, etc., dá essa ideia equivocada, que a pessoa, por ter um transtorno mental, ela, por definição, é insana. Né? Mesmo a gente fala, às vezes, a arte insensata, a arte insana, né? Mas não, são pessoas que, em momentos, e a nossa experiência concreta de desinstitucionalização demonstrou, né, que pessoas que antes estavam nos hospícios como incapazes, irresponsáveis, cronificadas, boa parte, como aquilo que eu falei de Krefeld, era em decorrência da nossa ação de institucionalização, de retirada delas da sua vida, das suas relações sociais e de imposição de vida numa instituição que desconstrói a subjetividade, as iniciativas, as capacidades humanas. Então, muito daquilo que se chamava do alheamento, da deterioração típica da psicose, ficou demonstrado que era típica da institucionalização. E eu tenho uma centena de casos, e as pessoas que trabalharam nas residências, trabalham nas residências, cooperativas, geração de renda, vários centros de convivência, residências, etc., de milhares e milhares de pessoas que tinham o diagnóstico. Você pegar os prontuários, é uma pesquisa que eu sugiro que quem tiver acesso ainda entrar nos hospitais e pegar a vida das pessoas que estão hoje numa casa, morando na cidade, vivendo, trabalhando. Há pouco tempo teve um casamento lá em Ribeirão, foi uma das primeiras cidades com um número grande de residências. Né? Então, situações assim fantásticas, de vidas que foram reconstruídas, reinventadas a partir dessa intervenção da reforma psiquiátrica, da pressão psicossocial, da luta antimanicomial, e que tiramos milhares, eu falo, somos nós, milhares de pessoas dessas instituições e recriamos a possibilidade de vida delas e evitamos que milhares de outras pessoas iniciassem a mesma carreira institucionalizada. Isso é fundamental. Amanhã eu vou falar na Câmara, eu vou dar ênfase a esse aspecto. É importante que a gente tenha consciência de quantas vidas nós recuperamos, resgatamos, né, para a vida social, e quantas nós impedimos que fossem perdidas nas instituições. Por esse movimento que não é ingênuo, de um retorno à manicomialização, né, nós temos que demonstrar isso. Então, são essas situações, razão, risco, né? Então, essas instituições que trabalham com a ideia de que o outro é perigoso, o interno é perigoso, o interno é incapaz, o interno não sabe, não pode, etc., elas são, por definição, instituições violentas. Então, não existe a possibilidade de se ter uma instituição onde as pessoas são acusadas de um crime, que ela seja libertária, que ela seja democrática, porque ela tem que partir do princípio de que as pessoas são perigosas para aqueles que trabalham, podem fugir, etc. Então ela acaba sendo uma instituição centrada na ideia de vigilância, de controle, de disciplina, de punição, de todos os critérios que todas as instituições, como reformatórios, né, o nome já havia da ideia de reforma, casas de correção, penitenciária e tratamento moral, que é o manicômio, a casa de luto. Pode passar? Então, isso são mais fotos lá do livro. Olha as imagens, né? Você já deve ter visto, mas as imagens são impressionantes. A ideia é um campo de concentração, um campo de refugiados lá na Síria, né? Que está em guerra, absurdo também. Mas nós entendemos pessoas que são pessoas que, em princípio, estariam numa instituição para serem cuidadas.
serem tratadas. Essa foto de cima, você vê, a grande maioria dos homens está nu, né? E lá é o local de alta temperatura, alta temperatura fria, baixa temperatura. Muitas das mortes eram por frio. Por frio, por doenças infecto-contagiosas respiratórias elementares. Quando começou o trabalho de reconstrução lá, de descoberta da abertura do manicômio, não sei se tem alguém de Barbacena na região, foi descoberto um cemitério, 60 mil corpos atrás. Chamava Nossa Senhora da Graça. Olha que ironia. Foi feito um jardim das rosas, né? O cerimonial das rosas. 60 mil corpos. Então, é isso. Esse modelo manicomial, ele acabou crescendo no Brasil. Quando começou o movimento da reforma psiquiátrica, né, que está agora sob risco, nós tínhamos quase todos os recursos, 97% de tudo que se gastava em psiquiatria no Brasil era para pagar o hospital. Esses hospitais, públicos ou privados. E o grande crescimento de hospitais psiquiátricos, o Luiz Cerqueira que mostra isso, né? Chegamos a ter quase 80 mil leitos. A maior parte deles começa a ser os hospitais privados, que veem isso um grande negócio. Internar pessoas que não têm nenhum poder, nenhuma capacidade de negociação, de contratualidade. Você dá o caso da clínica Doutor Eiras, que nós fechamos em Paracambi, né? Teodora está aqui também, acompanhou todo esse processo. Mudou em 18 de maio de 2012. Né? Teve um ato lá na Câmara, nós fomos lá comemorar o fechamento. Hospital privado, pago pelo SUS, que chegou a ter 2.500 internos. Olha que fortuna. As pessoas comiam pão com água de manhã. Pão que eles mesmos faziam. O pão era tão pequeno, ele tinha uma fábrica, que ele não tinha 20 gramas. E comiam fubá com macarrão. O farinha com macarrão. Uma coisa assim. Então, esses hospitais descobriram um grande filão, né? Esses empresários, a questão da internação compulsória. Aí eu estou vindo de Recife, como eu falei, deixa eu tomar um golinho de água. Está na minha hora? Sim. Eu estou vindo de Recife, né? Recife teve um caso famoso, não sei se alguém é de lá, quando começou esse movimento da privatização, né? Qualquer pessoa, claro, qualquer um de poder que pudesse abrir uma clínica, conveniava lá com o INPS, aí o INPS pagava, o cara internava, aí um ministro da saúde, que por coincidência era dono da Casa de Saúde, Doutor, criou uma lei que não precisava de controle público, de porta de entrada, de triagem, nada. Você podia pegar os doentes na rua e tal. Aí um cara, descobriu a mina, comprou umas ambulâncias, contratou uns auxiliares bem, e saía na rua. Então ele via um cara cambaleando, ele parava, pegava e internava. E mandava para o SUS, descobria o documento, o nome, etc. E recolhia na rua. Ficou bilionário. Pode passar aqui, eu vou tentar acelerar, que já tem. Bem, então eu estou quase chegando ao final, que a minha ideia era provocar um pouco a discussão, né? Alguns princípios que eu acho que são importantes nesse movimento, nesse momento. Primeiro, a psiquiatria, enquanto saber, ela esqueceu do sujeito da experiência. Começou a escrever tratados sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia se divide em as psicoses, as neuroses, mas não existe a esquizofrenia. Essa foi a questão que o Basaia nos ensinou lá, né? Não existe a esquizofrenia. Pessoas com algo que eu chamo de esquizofrenia. Pessoas com sofrimento, pessoas com depressão, pessoas. Né? Então eu tenho que mudar a minha forma de compreensão, e ela se centrou toda a sua história nos hospitais, na internação, no isolamento, na ideia de conhecer a doença e não conhecer os sujeitos, não conhecer as pessoas. Então, uma grande versão que esse processo que nós fazemos, que vocês fazem, é que nós lidamos com pessoas, fundamentalmente com pessoas, que têm sentimentos, que são sofrimentos. E quando a gente começa a chegar perto, nós usamos uma frase, né, muito usando do Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, a gente foi chegando perto, a gente foi vendo que aquela ideia da depressão não é a doença lá, é uma reação natural de alguém que em determinado momento tem tal falta de perspectiva, tem tal situação, tem outras situações.
não vou ser radical e dizer que não exista em lugar nenhum esse núcleo, mas nós fomos vendo que são fundamentalmente questões relacionadas às histórias, às biografias, às pessoas que precisam ser transformadas. Por esse motivo, né, nós aprendemos essa ideia de colocar a doença entre parentes. Né? Eu não vou, quando eu falo, o transtorno bipolar, né? O bipolar, aí já vira sujeito e tal, né? Já vira praticamente o bipolar, em geral, é uma pessoa assim, assada. Não existe o bipolar, existe fulano, que nós chamamos de bipolar. Eu conheço muitos bipolares, e agora muito movimento internacional de vítimas da psiquiatria, ex-usuários, sobreviventes da psiquiatria, e quando eles começaram a falar, poxa, eu não sou isso só, eu não sou só usuário na vida, eu não quero que você me chame, me apresentar, por favor, aqui o usuário, aqui o bipolar e tal, agora eu vou chamar um familiar, um usuário e tal, eu sou uma pessoa. Então começaram a se desmedicalizar e começaram a ver que eles têm outra perspectiva. Quando eles se encaixam na ideia de doença, né, eles fazem tudo aquilo que a doença diz que faz, ou são entendidos assim, ou nós mesmos cobramos dele um certo psicopatologia, né, que deveria ser a típica, clássica do transtorno bipolar, ou da esquizofrenia, etc. Então, essa ideia de deslocar para a relação com o sujeito é algo fundamental e dos mais, em termos de processo político, dos mais originais do mundo inteiro. Agora, há pouco tempo, um amigo que mora em Paris, foi na Suíça, viu um evento, chegou lá, ouviu o Benedetto Saratiano dizendo: hoje no mundo, a experiência mais radical que tem no campo da clínica, no campo do cuidado, é a brasileira. Porque eles conseguiram equilibrar política e clínica, conseguiram equilibrar psicopatologia. Ainda acho que é um pouco mais, a gente poderia ser melhor, mas eu sou meio... Mas é essa... Então, da mesma forma com a doença, nós também não devemos tratar de drogas. A ideia de que a droga, o crack é mais perigoso, etc. Nós temos que não desfocar, não perder a dimensão que nós lidamos com o sujeito. Né? E você pode ter um efeito muito pior de uma pessoa com um antidepressivo do que com crack. Né? Hoje, esse ano, a Organização Mundial da Saúde reconheceu pela primeira vez que o uso indiscriminado, massivo de antidepressivos é o problema de saúde pública mais grave que a depressão. Isso é uma virada importante. Está todo mundo tomando antidepressivo, todo mundo tem depressão, e todo mundo tomando depressivo, e começaram a ver o alto grau de dependência que o antidepressivo dá. Muitas das pessoas, quando tentam parar o antidepressivo, têm sintomas graves que eles atribuem, que seus médicos atribuem ao retorno da doença, mas que não, são síndromes de abstinência. Várias pessoas fazendo, então, uso único. Então, a questão não está na substância, a questão está nas pessoas. Então, outra questão, nós temos que também lutar e resistir à medicalização. Essa tem sido uma discussão que eu estou insistindo nesse momento. Né? A ideia de que todas as experiências humanas podem ser transformadas numa interpretação psiquiátrica, psicanalítica, psicológica, etc, etc. E sim recuperar, então, a dimensão complexa de vida, né? Complexa do sofrimento humano, da existência humana. Filósofos diziam: viver é sofrer. O homem é o único animal, aparentemente, né? Não sei se os cachorrinhos agora estão cada vez mais inteligentes, né? Mas que tem consciência de si. A ideia do cogito, do Descartes, né? Eu penso e tal. A ideia de consciência, e por que nós estamos aqui, por que nós ganhamos essa vida, se terá vida ou não depois da morte. A ideia da existência é muito sofrida. Do futuro, do projeto, da perda, das expectativas, das pessoas que nós perdemos, das possibilidades que nós perdemos. Né? Então, se eu transformo isso tudo em patologia, eu perco essa dimensão. Então, nós temos que começar a resistir à medicalização, tanto no aspecto, eu falei, do uso de prescrição de medicamentos, eu vou falar mais um pouquinho disso para encerrar daqui a pouquinho, quanto de transformar em problema médico. A ideia primeiro que eu falei de medicalização. Né? Nós temos que tentar ouvir as pessoas
no que elas sofrem, no que elas demandam, no que elas precisam. Muitas das vezes nós vamos nos sentir escutadores de pessoas, não tem os ouvidores de voz agora, escutadores de pessoas. Mas escutar é uma das nossas funções. Eu não preciso escutar a partir do lugar da psicanálise, eu posso escutar do lugar humano. Alguém que acumulou experiência em lidar com sujeitos, com conflitos, com situações, e que deve escutar, que pode escutar. Então, essa resistência à medicalização, hoje, para mim, é um dos grandes pontos que nós temos de luta. Né? Porque todo esse nosso processo de reforma psiquiátrica, de desinstitucionalização de 60 mil pessoas, fechamento de leitos, nós utilizamos excessivamente a ideia de doença e utilizamos excessivamente a prescrição medicamentosa. Para entrar no CAPS é necessário ter um diagnóstico. Eu marquei posição contrária a isso, por ver a portaria 336. Né? As pessoas não podem ir no CAPS e dizer, olha, eu estou sofrendo, pensando em me matar ou qualquer coisa. Né? É onde teria uma escuta, mas se ela falha no pronto-socorro geral, as pessoas brincam, elas não se matam. Você já tomou só um comprimido, por que não se jogou da ponte? Fez isso, aquilo outro. A maior parte das pessoas que praticam suicídio são tratadas de maneira desrespeitosa, né? Descuidada, não tem encaminhamento posterior e não vão no CAPS, não tem atendimento, não vai outro. Então, nós temos uso demais de diagnóstico. Por outro lado, a prescrição excessiva de medicamentos. Né? Os CAPS infantis prescrevem muito, os CAPS adultos prescrevem muito, e eu tenho horror quando falo CAPS transtorno. A gente já parece que já absorveu o nome transtorno. CAPS transtorno. Então parece que é um transtorno. Né? O transtorno tem um duplo sentido. Que a gente fala assim, fulano era o Pidel. O alienado mental, né, é o termo, ficou ultrapassado. Passou para degenerado. Sabe? Degenerado ficou pior ainda, um degenerado. Aí virou degenerado aquele cara que tem sífilis e tal, doença venérea, né? Depois passou para doente. A própria psiquiatria recebeu muita crítica disso. Aí passou para portador de transtorno. Mas a psiquiatria tradicional não fala transtornado mental, porque denuncia um caráter pejorativo, de juízo moral. A fulana é transtornado, né? Aí retira o caráter, inclusive, de deficiência. Então, a luta contra a medicalização é um dos aspectos, pode passar, importante. Eu vou falar isso rapidinho, porque no dia 30 agora, o Robert Whittaker, autor desse livro, Anatomia de uma Epidemia, que nós lançamos recentemente, vai estar no Rio de Janeiro, com outras pessoas, vão mostrar ali rapidinho. Vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Qualquer pessoa pode assistir, é só entrar no YouTube, colocar lá Seminário Epidemia das Drogas Psiquiátricas, vai assistir, vai ter tradução simultânea. E o YouTube é uma vantagem, você pode reunir num auditório, assim, numa sala, lá nas suas casas, em algum local coletivo, até fazendo uma ideia de um auditório, alguma coisa assim, né? E esse livro, ele foi uma bomba no campo da psiquiatria, quando foi lançado nos Estados Unidos, ganhou um prêmio, agora foi lançado aqui no Brasil, pela editora Fiocruz. Ele destrói alguns mitos da psiquiatria, que é muito importante, porque ele destrói argumentando. Ele não é médico, é um jornalista absolutamente bem formado na questão da psicofarmacologia da medicina. Eu o vi discutindo e tenho acompanhado com grandes psiquiatras. Um deles, que inclusive é um dos maiores críticos do DSM, essa nova classificação 5, que é o Alan Francis. Ele tem uma argumentação, uma profundidade muito importante. E ele, então, faz essas discussões que eu acho que é muito importante a gente saber. O primeiro mito é de que a reforma psiquiátrica, os processos de desinstitucionalização, consultório na rua, só foram possíveis por causa dos neurolépticos. Ele desmente isso. Mostra várias experiências internacionais importantes. Na Inglaterra, com Connolly, na França, com François Tosquelles, com Maxwell Jones, muitas outras experiências foram anteriores à ideia dos neurolépticos.
e tiveram resultados muito importantes quando apostaram no coletivo, na organização das pessoas, na participação nesses processos mais de construção coletiva. O segundo mito é que se consegue descobrir mais doenças, mais transtornos depressivos, transtornos obsessivos compulsivos, toque, transtorno do humor, etc., que a psiquiatria evoluiu. E aqui mostra que não. A psiquiatria está com mais elasticidade nesses conceitos para ampliar mercado. E essas pesquisas, inclusive, muitas delas não têm a mínima consistência metodológica. Terceiro, que o desequilíbrio químico é que é o responsável pelo transtorno. Então você vê isso diariamente no Fantástico, nos jornais. Não, o transtorno é por causa do desequilíbrio químico, que é uma inversão que esses pesquisadores fizeram para tentar justificar uma pessoa que está numa situação de conflito, de situação de sofrimento, é porque é um mero transtorno químico, que causa, primeiro, é um argumento arcaico, né, de causa e efeito, e segundo, essa ideia de causa única, e terceiro, uma inversão. É como se a dor de cabeça, a lógica, a dor de cabeça é causada pela falta de aspirina, né, que é uma inversão dessa lógica. Então, o outro mito é que as drogas psiquiátricas curam as doenças. É importante a gente saber que não. Senão, teria diminuído o número de pessoas tomando antipsicóticos ou antidepressivos, porque elas tomam para a vida inteira. E a associação com diabetes é absolutamente fraudulenta, que a pessoa tem que tomar o antidepressivo como o diabético toma a insulina. É absolutamente fraudulento, porque uma coisa é o processo de criação da insulina e o outro é a depressão. Né? Então, hoje se tem visto que as crises depressivas aumentam, acho que acabou o som. As crises depressivas aumentam quando para o uso de medicamento. Já tem mais um só, eu acho. Pode passar aqui. É a bateria, né? Alô? Oi? Voltou? Não. Alô? Alô? A luz verde está acesa, Paulo? Quem? A luz verde está acesa? Mas é vermelha. Precisa de vermelha. Eu vou faz uma frase, vocês me ouvem, né? A vermelha porque está desligado. Estou habituado a falar em... não, mas eu estou ligando. Alô? Melhor. Acho que acabou a bateria. Só um instantinho, eles ligaram o aparelho lá atrás. Tá. Alô? Mas se estiverem me ouvindo, eu posso continuar falando. Pode dar um toquezinho, você? Pode ser também. Alô? Alô? Eu já ia chamar o Daniel para a gente cantar uma música junto. Você sabe que ele é do sistema nervoso alterado, né? Você conhece? É uma banda que tem no Rio chamada Criações Poéticas e Musicais. Sistema Nervoso Alterado, SMA. Nos grandes trabalhos da área de cultura no campo da saúde mental, assim como Harmonia Enlouquece, o Tapirando Virado Pirou, Loucura Suburbana. É um grande trabalho, um trabalho belíssimo, vocês acham na internet. Na época do ministro Gilberto Gil, eu tive a grata oportunidade histórica de participar do trabalho com o Gil. Nós fizemos algumas coisas juntas, né? Shows na Lapa e tal. Então, um show na Lapa foi assim, especialmente marcante. Nós conseguimos, no dia da independência, ao invés de fazer um desfile militar, que é a tradição, né? A independência tem que ser militar. Podia ser uma passeata de loucos, né? Orgulho louco, orgulho gay, outra coisa, né? A liberdade e tal. Aí nós fizemos um grande show da diversidade cultural brasileira. Conseguimos levar 3.000 artistas, grupos e artistas individuais do Brasil, das várias regiões, das várias tendências culturais. Há grupos de folclore ucraniano,
entendendo? Há grupo de Bumba Meu Boi, de loucos, de LGBT, de tudo, ciganos, né? Coisa até disso. E o sistema nervoso alterado deu um show. Você dá mais um toquezinho aí para mim, para ver se tem uma imagem ali? Tem não. Então volta só. Não, só volta um pouquinho. Eu vou, como disse o acelerar, boa parte dessas questões eu falei, né, dessa... É mais umazinha só. Eu só vou praticamente isso. Eu queria lembrar esse aspecto, né, da base científica. A ideia da base científica, lembro que se está tendo, né, agora se diz, não, esse trabalho que vocês fazem não tem base científica, tem sim, tem muita experiência, tem muito trabalho, muitas pesquisas que demonstram a importância, a transformação fundamental que esse trabalho nosso na atenção social, no consultório de rua, na rua, tem feito, de atenção primária, saúde da família. Nós mudamos, sim, muito o quadro nacional do campo da saúde, né? Que é muito difícil. Então, por isso, muitas vezes, as transformações não são tão visíveis como a gente desejaria, mas quem acompanha, quem pesquisa, vê. Então, nós temos essa discussão agora de voltar à internação, de luta contra a reforma psiquiátrica que está aparecendo, né? De retornar ao modelo manicomial, de ataques à Lei 10.216, aos CAPs, etc., não são consequências desse debate nem científico e nem de melhor cuidado às pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que se trata de um avanço da política de mercado, querendo redefinir áreas de mercado para a internação compulsória, para a internação maciça das pessoas, né? Para voltar ao modelo, não porque o nosso seja ineficaz, por mais que tenha deficiência, mas nós temos feito muito mais pela saúde, pela cidadania brasileira, pela democracia, pelos direitos, do que a prática que nós vimos antes das internações dos modelos hospitalares. As comunidades também têm já demonstrado muitas situações, muitas denúncias de violências, né? Instituições que vivem sob a égide da falta de direitos, da liberdade, do ir e vir, são, por definição, instituições violentas. Pode passar aqui. Eu queria lembrar, eu sempre falo isso, a primeira vez que eu fui falar de consultório de rua foi num livro que eu queria indicar, que para mim é até hoje importante, ele é autor vivo, que é o Alfredo Moffat. A primeira vez se chama Psicoterapia do Oprimido. É um livro inspirado em toda essa proposta da pedagogia do oprimido, do teatro do oprimido, de autores brasileiros. Ele é um autor argentino. Na época que ele escreveu esse livro, ele estava ainda nos Estados Unidos. E é muito interessante quando ele fala dessas práticas, o quanto mudaram a perspectiva, você deslocar a ideia da escuta, da clínica, do consultório para a rua, né? Ele chamava clinical street, né? Clínica de rua, né? Então, a primeira vez eu fiquei muito impressionado por essa perspectiva. Então, na mesma linha, né, dessa possibilidade de resistir à institucionalização, aos retrocessos, está essa possibilidade que o nosso trabalho amplo, no território, na cidade, no local onde as pessoas estão, seja na rua, seja em suas residências, é um trabalho que atua no sentido da redução de danos, mas também da produção de vida, da produção de subjetividades, para não ficar restrito só ao conceito de redução de dano. Nem sempre é dano, né? E, nesse sentido, as estratégias positivas da rede de atenção, que vocês conhecem bem, pelo tempo também, pode dar mais uma ou duas à frente, né? Aí estão os nossos... Eu lembrei desse folder lá de Santos, quando foi a primeira vez constituída uma rede substitutiva, né? Essa frase, como a cultura, foi muito importante para a gente. Gente é para brilhar, é outra música do Caetano, né? Vocês conhecem? Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Aí nós falamos, gente é para brilhar, não para tomar eletrochoque. Gente é para brilhar, não para sofrer violência, não para usar camisa de força.
não para não levar para casa, para não... Então, todas essas frases eram muito importantes para a gente recuperar essa ideia de construção de cidadania, produção de autonomia, emancipação, inclusão, participação social, direitos humanos, produção de novos sujeitos, de novos direitos. O quanto isso foi importante e, finalmente, como isso, para mim, tem sido uma lembrança marcante, significativa, né? O quanto que eu rodando, falei, em um mês agora, eu fui a 5 estados, a gente encontra pessoas que são hoje, lá em Campinas, eu fui também semana retratada em Campinas, em verão, Campinas e tal. Campinas participei de uma mesa com o Alexandre Padilha, que é até ministro da Saúde, e duas pessoas, 2 sujeitos que são ex-usuários, né, e que são membros de conselhos municipais de saúde. Isso é uma coisa fantástica desse processo brasileiro. Pessoas que estiveram em manicômios, institucionalizadas, consideradas incapazes, e que estão hoje aí em grupos musicais, que estão em grupos de teatro, que estão em associações de usuários, que estão em conselhos, que estão em várias atividades políticas, culturais, né, contradizendo radicalmente aquilo que diziam os seus prontuários e a velha psiquiatria, a velha psicopatologia que os considerava alienados e incapazes. Isso aí. Aí eu deixo o seminário, só para lembrar, se quiser depois, Daniel, colocar em alguma, não sei se dá para ler, 30, 31 e 1º de novembro, vai ser lá na Fiocruz, o auditório é desse tamanho, até menor, está lotado, mas vocês podem assisti-lo e depois ficará disponível também na internet. Nós vamos trazer então o Robert Whittaker, que é esse autor que eu falei, a Laura Delano, é uma moça que se denomina sobrevivente da psiquiatria, né, que começou a resistir ao uso de medicação e de internação e relata, aí, a partir daí que se tornou uma liderança importante, o quanto a vida dela mudou depois dela ter tomado a atitude de conduta. E o outro é a primeira vez que esse cara vem na América Latina, o Iaco Segula. O Iaco é um psicólogo que construiu uma das experiências mais importantes atualmente no mundo inteiro, que é do diálogo aberto. Ele se chama o Open Dialogue. O diálogo aberto é uma experiência que tem transformado a assistência às pessoas com transtorno mental de tal maneira que está diminuindo o número de diagnósticos psiquiátricos na Finlândia. Ele é da Finlândia. E está se tornando uma referência internacional. Né? Eles não atendem a crise baseada na ideia da medicação, evitam qualquer medicação antipsicótica nos 15 primeiros dias de tratamento, fazem um acompanhamento intensivo e têm tido resultados surpreendentes. Todos eles muito bem fundamentados, muito bem registrados, né? Inclusive avaliados por equipe da Organização Mundial da Saúde que esteve lá, porque chegaram a suspeitar que alguma coisa de errado, subnotificação, estava acontecendo e foram fazer. Então nós vamos ter as pessoas, e acho que estão abrindo um momento muito importante para a questão da desmedicalização. Muito obrigado mais uma vez ao Daniel, a vocês todos que estão na rua.